e que eu tenho grandes amigos e eu só estou falando que neste momento 2 grupos estão sofrendo. Os palestinos, porque o Hamas não entrega o poder, e ali eles estão sofrendo, porque eles pegam a ajuda humanitária que chega ali, eles pegam primeiro para eles, e enfim, e tudo que eles fazem e torna a vida daqueles homens e mulheres e crianças impossível. Assim, tem uma geração de crianças que está sofrendo dos 2 lados. É uma geração de crianças que está debaixo de um trauma de guerra, tanto crianças judias que perderam pais, que viram atrocidades acontecerem, que convivem com o barulho de drones. Hoje um drone entrou em Israel e atacou um jardim de infância. Graças a Deus a professora, ela ouviu o barulho do drone e foi para o lugar seguro, para o quarto seguro com todas as crianças, então não teve vítimas. Mas essas crianças estão emocionalmente muito abaladas. Por quê? Porque elas ouvem o barulho de bombas, o barulho de sirenes o tempo todo, e isso está afetando a saúde mental das crianças, fora o choque, o trauma, tanto de um lado quanto do outro. Tanto as crianças de Israel quanto as crianças palestinas. Mas enquanto o mundo fechar os olhos para qual é a verdadeira intenção do grupo terrorista, vai ficar perpetuando o que aconteceu com Hitler. Por isso que a live, eu falei, o título será que está ressuscitando essa malignidade do tempo de Hitler? A gente achou que nunca mais ia acontecer e está acontecendo? Como assim? Como, em pleno século XXI, com tanta informação, no tempo de Hitler não tinha tanta informação assim, o mundo não era em tempo real, hoje tudo é em tempo real, todas as informações são tão fáceis, mas se você ficar, como eu disse, ouvindo pessoas que têm uma posição doentia, pessoas que não falam a verdade, você vai acreditar na mentira, você tem que entender. E o que Deus fala sobre esse tempo? Eu vou ler para você 2 Timóteo 3, para você entender por que está encontrando espaço como é que eu vou dizer, essa loucura que aconteceu na época de Hitler, está acontecendo de novo. Só que era um homem. Agora parece que todo mundo enlouqueceu junto. Porque o que está acontecendo na Holanda é uma insanidade, e o mundo deveria acordar e denunciar e proibir, mas não, tá só vendo. Aí eu vi um outro vídeo de um judeu andando na rua e vinha um também que se diz pró-Hamas, jogando no chão, violência atrás de violência. Mas eu disse que eu quero ler para você 2 Timóteo capítulo 3, como as pessoas estariam nos últimos dias. E aqui está escrito, 2 Timóteo 3, sabe porém isso, que nos últimos dias, vocês já conhecem, né? O texto que eu vou ler, mas eu quero ressaltar algumas das características. Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Agora presta atenção nessa característica: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. É isso. Porque esse espírito aí, essa maldade de Hitler aconteça novamente, é necessário que as pessoas sejam coletivo, né? Como eu disse, naquele tempo era um homem, mas agora parece que é coletivo, tá pior, né? E então, quais são essas características? Eu vou repetir para você: pessoas sem afeto natural, pessoas que não amam, pessoas cruéis, sem amor para com os bons. Quer dizer, cruéis.
Aonde que eu vejo que isso é uma característica dos últimos dias? Quando você lê Gênesis capítulo 6, quando você lê Lucas capítulo 17, Jesus diz: os últimos dias serão como os dias de Noé e serão como os dias de Ló. Certo? Tá bom. Então, quando eu leio em Gênesis capítulo 6, está escrito que Noé era um homem bom, era um homem justo, mas a geração em que a geração de Noé era corrupta e violenta. Olha as duas características. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E na Bíblia nós encontramos em Gênesis capítulo 6 que os homens eram violentos e eles eram corruptos e violentos. Por isso que os últimos dias são como os dias de Noé. Porque hoje o que a gente mais vê é corrupção e violência. Essa violência contra inocentes, essa violência contra os judeus, esse antissemitismo globalizado como no tempo de Noé. No tempo de Ló, as pessoas também eram violentas, só isso explica que uma cidade inteira queria invadir a casa de Ló para violentar os anjos que lá estavam. Só isso que explica. Uma maldade extrema, uma violência extrema. Vai explicar isso. Como uma pessoa ou outra, mas tanto na geração de Noé quanto na geração de Ló, era uma violência coletiva e é isso que eu estou vendo. Infelizmente, eu estou vendo essa violência coletiva nos jovens. Principalmente, você não viu na universidade, na Colômbia? E os jovens estão se posicionando dessa forma, porque eles foram doutrinados na escola, doutrinados na universidade com mentiras e eles acreditam nessas mentiras. E a violência sobe a cabeça deles e assim eles vão cometer atos de violência. E o que nós temos que fazer? Já que o mundo está descontrolado, parece que a maldade tomou conta. Nós precisamos ser uma contracultura. Nós precisamos entender primeiro que nós estamos vivendo os últimos dias. Precisamos informar as pessoas com a verdade. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir vídeos sensacionalistas ou vídeos muito polarizados, em que não mostra os dois lados. Eu estou mostrando os dois lados para você. E o que Deus espera da igreja? Deus espera que a igreja, ela informe as pessoas, que ela eduque as pessoas, que ela ensine a Bíblia, ensine a verdadeira história, ensine até mesmo o conhecimento de geopolítica com profecia. É isso que Deus espera, mas parece que a igreja está alienada. Mas Deus já esperava isso, claro, ele é onisciente. E ele disse que as pessoas estariam dormindo, como as 10 virgens que iam ao encontro do amado, as 10 dormiram, um topor, uma alienação. O momento mais importante para a noiva é o casamento, ela vai dormir quando o noivo está chegando. Mas é isso que está acontecendo.